Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Knauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Love the Problem. Hoje é dia de estreia no Love the Problem, então hoje eu tô muito feliz aqui de trazer um convidado pra vocês que já tava há um tempão que eu queria trazer ele pra gente conversar sobre produtos, sobre criação de valor pro negócio, enfim, então tô super empolgada. Murilo, seja bem-vindo, é um prazer ter você por aqui. Conta pra gente um pouquinho sobre você, por favor. E aí, Rafa, tudo bem? Nossa, o prazer é todo meu, assim, tô super feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, tô animado aí pro papo, vai ser muito legal com certeza. Falando um pouco sobre mim, eu sou Murilo, então, eu sou consultor de negócios aqui da Knauer, construí minha vida dentro da agilidade, depois acabei caindo, como quase todo agilista, em movimentos de transformação cultural, transformação ágil. Acabei percebendo, assim como todo mundo que trabalha com transformação, que vai muito além de método, vai muito além de agilidade. E meio que naturalmente, assim, fui me especializando em gestão de produtos, fiz especialização em design, então assim, acabo que hoje eu estou muito mais focado no universo de produtos, principalmente formação de gestores de produtos, né? Durante as minhas experiências como transformação, acabei movendo muitas estruturas, né, de gestão tradicional de produto para product managers, para POs, e acabei me apaixonando um pouco por essa questão de formação de novos profissionais, de mudança de mentalidade, entender como funcionam esses mecanismos aí de desenvolvimento de pessoas. Então hoje eu me intitulo aqui como especialista em formação de produtos, e eu sou um mentor de produtos também, e venho trabalhando em projetos interessantes aí com esse tema, e é isso. Bora lá, muito feliz de ter você aqui com a gente. E, bom, já trazendo um pouco, né, do tom do nosso episódio de hoje, a gente vai falar então sobre desenvolvimento, né, de pessoas de produto, nesse sentido de olhar para profissionais de produto que realmente vão gerir resultados e não só backlog, né? E aí eu já queria começar, né, explorando um pouco desse ponto com você, assim, né, do que você entende que é essencial para que uma pessoa de produto tenha essa mentalidade estratégica, esse foco no impacto de negócio, no resultado de fato, não somente na entrega ou no backlog. Boa. Rafa, acho que assim, quando a gente pensa em desenvolvimento de pessoas de produto, ainda considerando gestão de produto uma disciplina relativamente nova, né? Assim, eu acho que muita gente acaba querendo surfar na onda porque é algo que está sendo procurado pelas empresas, que é uma disciplina que está sendo bem valorizada, acaba que muita gente vem de outros papéis, né, de outras funções organizacionais. Então a gente vê muita gente que eram analistas de negócios, analistas de requisitos, ou até ex-agilistas mesmo, que acabam querendo migrar para a área de produtos, geralmente essas pessoas estão vindo ali de posições mais de execução de tarefas, né? Então é muito comum a gente perceber que o maior desafio quando a gente migra para essa posição de product manager mesmo, né? A pessoa entender que o dia a dia dela não vai ser mais dar check em tarefa, né? Que ela vai precisar ir um passo além e vai precisar explorar problemas e pensar estrategicamente, e que ela não vai resolver mais problemas técnicos, né? Não é um problema que tem uma solução direta, mas são desafios adaptativos. Ela vai ter que testar muito, que ela vai ter que encontrar o caminho ao longo do caminho, né? E aí, eu acho que tem uma questão super relevante dentro desse contexto, que é o que a gente chama de viés de conclusão, né? Quando essas pessoas, elas vêm de uma cadeira operacional, o que gera a dopamina ali, o que gera o prazer, aquela sensação de trabalho concluído, é dar check em tarefa. E o que eu venho percebendo, assim, é que o segredo é a gente conseguir hackear esse modelo de dopamina, né? Esse mecanismo de incentivo. Então, a partir do momento que a gente consegue inserir essa pessoa num contexto onde ela tem que resolver problemas, e mesmo que ela não consiga resolver o problema numa primeira tentativa, mas que ela consiga evidenciar as tentativas dela, as hipóteses que ela gerou, no sentido de, antes eu não tinha nenhuma evidência, não tinha nenhuma clareza do caminho que eu queria seguir, agora eu consigo entender
que caminhos funcionam mais ou menos, que caminhos que não funcionam, tenho aprendizados aqui em relação a esse problema que eu quero resolver, ou, poxa, consegui resolver esse problema de forma efetiva e consigo evidenciar que gera resultado aqui o caminho que eu estou seguindo. Esse mecanismo de dopamina de incentivo, que a pessoa entender que ela está resolvendo um problema real, isso é uma alavanca muito importante para a ficha cair, sabe? A gente percebe em algumas pessoas que a ficha cai quando a pessoa pega um problema real dela, do dia a dia dela, do trabalho dela, e ela entende que ela está conseguindo resolver aquele problema de forma efetiva, né? A gente até ouve relatos, assim, de pessoas, né? A gente percebe na feição, no comportamento da pessoa, tipo, poxa, agora eu entendi, sabe? E é isso, né? Eu acho que, até pensando em conceitos de andragogia, assim, a gente já sabe, né? Já é conhecido que adulto não aprende por teoria, que adulto aprende resolvendo o problema. Esse problema tem que resolver, tem que trazer um resultado imediato para ele, seja tempo, seja status, seja progressão de carreira, seja desenvolvimento, enfim. Então, quando a gente consegue entender esse mecanismo de qual que é o problema que aquela pessoa quer resolver, a gente se propõe a resolver junto com ela, né, mentorando essa pessoa eventualmente, construindo junto com ela, e a pessoa percebe que está conseguindo resolver problemas ou entender melhores formas de resolver aquele problema, a chave vira do mecanismo de tarefeiro, né, de dar check em tarefa, para um mecanismo de, poxa, eu estou conseguindo resolver problemas relevantes e reais, seja meu, seja do meu cliente, enfim. E isso eu acho que é a chave importante para a pessoa sair desse lugar do operacional e partir para uma mentalidade estratégica, sabe? Excelente. E eu gostei muito disso que você falou sobre os incentivos, né? Porque muitas vezes a gente também precisa mudar os incentivos da organização. Então, eu imagino que você se depare bastante com isso aí nas mentorias, no desenvolvimento das pessoas, que tem coisas que eu desenvolvo no indivíduo, mas tem muita coisa que eu preciso mudar em como a organização, o sistema como um todo, incentiva determinados comportamentos, né? Então, reconhecer a entrega de resultado, a geração de impacto, a geração de aprendizado como algo mais importante do que a entrega de um projeto, a entrega de uma tarefa, é algo que muitas vezes a gente tem que mudar na organização de forma ampla, né? Eu sou um pouco suspeita para falar, né? Quem já ouve o LTP há muito tempo sabe que eu falo muito sobre objetivos e resultados-chave, sobre OKRs, que são uma forma da gente fazer uma gestão por resultados de fato e que muda um pouco esse critério de sucesso, né? Do que é um bom trabalho dentro da organização. E aí também conhecendo um pouquinho da sua experiência e do seu contexto, né? Dado que eu sei que você está acostumado a lidar, inclusive, com esses dois mundos, né? Uma organização que passa a gerir resultados através de OKRs e pessoas de produto sendo desenvolvidas dentro desse contexto, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa conexão, né? Quantos OKRs eles ajudam nessa virada de chave, que outras, né, fichas precisam cair para que essas duas coisas se conectem, como é que funciona esse desenvolvimento desse olhar mais estratégico de resultado quando a gente está usando os OKRs também na empresa. Não, perfeito, Rafa. Eu concordo super com você. Eu acho que o que a gente está acostumado a ver, via de regra, é empresa tarefeira mesmo, né? Então, assim, enquanto a liderança tá te cobrando entrega e prazo, a gente é incentivado a focar em entrega e prazo, certo? Quando a gente entra com OKRs, que não é um método novo também, que a gente já viveu isso em diversas organizações, a gente tem como principal mensagem que o OKR ele não é só um método de desdobramento estratégico, ele não é só um método de dar foco e gerar colaboração, mas ele é principalmente um mecanismo de mudança cultural para que a gente passe a ver a gestão da perspectiva de resultados, né? Principalmente de resultados. E por mais que a gente tente ensinar isso também nos momentos onde a gente passa pelas organizações, demora até os gestores, a liderança, entender o que de fato é gestão por resultado. Isso é incrível, assim, né? Que a gente percebe quando a gente faz a formação, a gente faz o workshop de OKRs, define o OKR, beleza, começou a rodar. Quando a gente começa a fazer os check-ins, a gente percebe que o líder de OKR está focado em entregar a iniciativa, está focado em entender como é que está caminhando as iniciativas e, assim, o resultado geralmente, muitas vezes a gente até tem KR de entrega e as pessoas não conseguem entender por que uma KR não pode ser uma entrega. Então, assim, esse movimento de mudar a cabeça do gestor para que ele passe a entender resultados como algo primordial, né, dentro de uma organização, ele também demanda um esforço grande. E eu acredito que a gente só consegue formar bons product
Product Managers, com esse viés que a gente estava conversando agora, quando ele passa a ser, de fato, cobrado por resultado, né? Mas é muito comum a gente perceber que a liderança ainda cobra tarefa e é essencial que quando um Product Manager ele entre numa reunião, o chefe dele pergunte, tá, mas qual resultado você espera gerar com essa iniciativa? Tá, mas quanto que essa iniciativa que você está fazendo teve mais sucesso que a anterior? Como que você me evidencia que o resultado que vai ser gerado aqui compensa a gente escalar essa tipo de abordagem ou não, ou essa feature ou não? Esse tipo de pergunta, ele vai fazer com que haja essa reflexão e a pessoa vai voltar e falar assim, o método não me responde isso, então eu vou precisar fazer perguntas, vou precisar explorar para conseguir, de fato, levar para o meu líder o que ele quer que eu responda para ele, né? E as OKRs, elas ainda são, na minha visão, um mecanismo mais poderoso para a gente transformar essa mentalidade, porque ele é um método robusto e ele é um método que a gente entende que gera resultado de fato, né? Que ele gera esse resultado de negócio, mas que ele também gera transformação cultural. Óbvio que tem um tempo de maturidade, tem uma curva ali de evolução nisso, mas ele é uma ferramenta super importante para a gente transformar a mentalidade da liderança e, por consequência, trazer o time técnico operacional para essa camada mais estratégica e começar a pensar em produtos pelo viés de resolução de problema e não só pelo viés de entrega de prazo, né? E quando a gente tem isso, né, acho que quando a gente tem essa virada de chave que os OKRs propõem, né, de falar sobre impacto final de negócio, também acontece ali, eu também queria que você comentasse um pouco sobre isso, uma virada de chave que, assim, a gente viu muito ao longo dos últimos anos, uma aproximação cada vez mais forte entre produto e tecnologia, principalmente para a criação de produtos digitais, enfim, ou produto e engenharia, para quando a gente está falando de produtos físicos, né? Porque a gente começou a perceber que um produto que funciona, um produto que atende a uma necessidade, ele precisa dessa visão do produto alinhada com o que está sendo construído. Então, não dá para passar o requisito por baixo da porta, como muitas vezes, né, as pessoas faziam antigamente, e todos os problemas que isso gera. Mas agora, falando desse, né, acho que esse é um primeiro passo, assim, entender essa coesão desse time que constrói esse produto e como eles interagem. Mas a gente, olhando para esse segundo momento aqui também, que é, ok, agora eu entendo que o produto precisa gerar impacto e resultado real de negócio. A gente também precisa colocar na mesa o fato de que quem vende o produto também precisa estar próximo de quem faz o produto. Então, eu queria que você comentasse também um pouco sobre, ok, estou construindo um produto, mas para eu realmente alcançar o resultado de negócio, eu preciso ter uma boa coordenação com o time comercial, eu preciso ter uma boa estratégia de go-to-market, né? E vão surgir vários outros desafios aí nessa estrutura, e como é que a gente pode, né, criar formas de que isso seja mais fácil, que isso tenha uma coordenação melhor, que todo mundo esteja olhando para o mesmo lugar. Perfeito, Rafa. Não, essa eu acho que é uma excelente reflexão. Inclusive uma reflexão bem atual, né? Porque estão surgindo os novos papéis que têm surgido nas organizações que a gente tem percebido caminham nessa direção, né? Como, por exemplo, o Product Marketing Manager, que ficou famoso pelo Airbnb e hoje em dia é um tema que está sendo bem explorado, né? Qual que é a minha visão sobre esse tema? Assim, eu acho que quando o produto ou uma estrutura organizacional ela começa a ficar muito complexa, a gente começa a afastar ou quem constrói a solução, né? Quem constrói o valor de quem captura o valor, né? Quem captura o valor para o negócio, né? Então, quem constrói o produto, ele começa a ficar distante da força de vendas. Só que, no final das contas, é isso, né? Um produto, ele se propõe a resolver um problema, mas quem converte, né? Quem traz esse cliente para dentro para, de fato, perceber o valor, é quem está lá na força de vendas. E aí, até pensando num contexto de OKRs, quando a gente tem OKRs numa organização, por exemplo, e essa organização é pequena, o OKR ele acaba refletindo um pouco das métricas de produto, né? Seja métrica de uso, seja métrica de resultado, margem, CAC, enfim. Mas quando a empresa é maior e mais complexa, é comum ver esses OKRs táticos se aproximarem mais da ponta. E aí a gente não está falando necessariamente de métrica de uso, mas a gente está falando de métrica de negócio. Então a gente está falando de aquisição, a gente está falando de ativação, a gente está falando de margem, né, de preço. Então a gente começa a sentir falta da mesma mentalidade de resolver problemas, de pensar no problema do cliente, de entender qual de fato problema eu estou resolvendo, como que eu testo em pequenos
experimentos para entender se de fato eu vou conseguir atrair e converter esse cliente através de um jeito A ou de um jeito B, né? Essa mentalidade, ela se distancia. E aí o resultado na prática é que o time comercial, o time de vendas, ele acaba caindo num lugar onde, olha, se eu tenho uma KR para bater, eu vou aumentar o meu volume de oferta. E aí é como se eu estivesse atirando para todo lado, né? E o que vier, veio. E a gente pode ser que a gente tenha um ótimo produto, mas que esse produto, raras vezes, ele se autopromove, né? A gente até tem exemplos, a gente fala, mas a Apple não faz propaganda, o Google não faz propaganda. Mas, gente, são duas Big Techs dentre infinitas empresas que existem no mercado. 99,9% das empresas, elas dependem da disciplina de marketing e vendas para conseguir se promover, para conseguir crescer, base de cliente, para conseguir ganhar market share, para conseguir, de fato, atrair novos clientes, né? Então, quando a gente aproxima a mentalidade de produtos à força de vendas, a gente tem esse ganho. Esse ganho que por mais que o produto já esteja pronto, como que eu empacoto isso para levar para o mercado? Como que eu posiciono esse produto? Como que eu comunico esse produto? Eu preciso entender quem que é a minha persona para eu entender qual linguagem vai conectar com o meu cliente. Eu preciso entender a minha identidade visual e o meu canal para conseguir posicionar isso de forma que seja atrativo e que chame a atenção. Onde está meu público, né? Qual que é a praça, né? Em quais redes sociais eu vou me posicionar? Isso tudo é um universo de desconhecimento, né? Assim como o produto ele é um universo de desconhecimento, a forma como eu posiciono e levo o produto no mercado também é um universo desconhecido. Se eu não tiver uma mentalidade de explorar problemas, entender qual de fato problema eu vou resolver, entender como que eu chamo a atenção de quem detém aquele problema, né? E não faço experimentos para ir aprendendo e evidenciando o que de fato converte mais, eu caio num lugar onde eu posso ter um ótimo produto e não consigo vender esse produto. Então eu tenho percebido muito que a importância da gente fazer essa ponte. Não só uma aproximação física, entre aspas, não uma aproximação relacional entre quem constrói o produto mais quem vende o produto, mas uma aproximação de mentalidade, né? A mentalidade de produtos, a mentalidade de resultados, a mentalidade de experimentação, de foco no cliente, ela tem que estar na ponta também, senão a gente empacota errado um ótimo produto e ele não vende. E eu achei legal, né, que você comentou essa questão, né, existem Big Techs que não fazem tanto propaganda, né, mas não fazem vírgula também, né, porque assim, agora, por exemplo, com toda a concorrência de IA que existe, Google tá investindo bastante em divulgar o Gemini, né, porque ele sabe que é um mercado muito mais concorrido, né, e que existe um risco real de perder espaço, enfim. E aí eu acho que também tem esse ponto de você olhar o produto dentro do portfólio, né? Às vezes eu tenho no meu portfólio de produto um produto que já é meu carro-chefe, que já é um produto que se paga, que sustenta o meu negócio, que tá ali estabilizado, que tem sua fatiazinha de mercado, e esse produto eu vou ter uma estratégia diferente, comercialmente falando, do que um produto novo que eu tô testando agora e que eu preciso impulsionar e que eu quero já, né, conseguir uma fatia relevante de mercado com ele e eu tô começando do zero, por exemplo. Então, vários fatores vão influenciar nisso, né? E aí, eu acho que você comentou bastante sobre essa questão, né, de quem tá na ponta ter essa mentalidade de produto, até porque tem várias questões ali, né, de quando você tem a mentalidade de produto, você já vai estar olhando muito mais para a necessidade do cliente. E um ponto que a gente vê muito em corporações quando eu pego essa equipe que está na ponta, no relacionamento, na venda, às vezes essas pessoas estão sendo tão cobradas pela venda em si, que elas começam a empurrar produtos que não necessariamente resolvem o problema do cliente, ou que elas, né, recomendam soluções que só são boas, né, de um ponto de vista de negócio, porque vão gerar receita, mas a longo prazo eu vou ter cancelamento, eu vou ter cliente desistindo daquilo, né? Então, olhar por esse viés, né, de atendimento de necessidade dos clientes, dos consumidores, é uma coisa que vai fazer muita diferença. E, do lado de produto também, aí me diga se você concorda, se discordar também, estamos aqui para isso, mas eu acho que tem aquela ideia de que, tipo, a pessoa que tá ali, né, como liderança daquele produto, seja um PM, um PO, enfim, um GPM, também precisa ter o olhar de como é que se vende esse produto. Porque eu posso criar um produto incrível, mas que só eu entendo, e que ninguém consegue vender ou explicar isso lá na ponta. Então, se eu também não tiver esse olhar de como eu promovo esse produto, como esse produto chega na mão de alguém, eu posso ter um produto que é muito bom tecnicamente, posso ter um produto que resolve uma necessidade real, um problema real dos meus clientes, mas se esse produto não for fácil de explicar, não for fácil de vender, não for fácil de usar, no final das contas, eu não vou ter resultado, né?
Perfeito, assim. Eu acho que você falou, só comentando um ponto que você comentou anteriormente sobre Big Techs, né? Que não fazem propaganda e tal. Eu concordo 100% com você, assim, não fazem vírgula, assim, porque até não divulgar um produto é uma estratégia, né? São outras formas, na verdade, de você promover o seu produto e gerar o crescimento do seu produto, né? Não necessariamente você não tem uma estratégia por trás disso. Então, também tem um viés de experimentação, também há um universo de desconhecimento, também existem pessoas pensantes em como eles querem que a marca seja vista e, portanto, como que eu vou posicionar. O não posicionamento também é um posicionamento, né? Então, a estratégia, ela tá em todo lugar nesse sentido. E eu concordo, assim, também quando você fala sobre PM entender como o produto ele vai ser posicionado. E eu acho que deveria ser até meio que natural isso acontecer. Porque, veja, para eu construir um bom produto, eu acho que o primeiro passo é eu entender o problema, certo? Que eu estou resolvendo. E para entender o problema que eu estou resolvendo, eu preciso entender quem tem aquele problema, né? Então, aí a gente pode entrar em persona, a gente pode falar em fit for purpose, a gente pode falar em job to be done, mas na prática eu estou fazendo um desenho de uma solução para alguém que tem um problema. E quando eu estou desenhando uma solução para quem tem um problema, eu preciso pensar na jornada completa dessa pessoa, né? O produto, ele não é só o que eu entrego como feature, né? O produto, ele é toda a experiência que eu tenho envolvendo aquela solução. E a solução, ela é como que eu entro em contato, qual que é o preço dessa solução, como eu contrato, em que lugares eu encontro informações sobre aquele produto, onde eu tiro dúvidas, como que eu acesso o suporte. Isso também pode ser meio básico e conhecido, mas às vezes o óbvio ele precisa ser reforçado, né? Porque se eu estou estudando uma pessoa, eu preciso entender com que tipo de linguagem ela se identifica. Com que tipo de comunicação ela se identifica? É uma linguagem mais formal, uma linguagem mais informal? Que tipo de estética essa pessoa se identifica? Eu tive uma experiência, por exemplo, dentro da indústria de cartões, como designer, onde a gente fez um estudo de persona e a gente entendeu que as pessoas não usavam o cartão pelo card design mesmo. Que a gente tem o card design, é um card design que passava uma estética mais antiquada, mais antiga, e a gente não conseguia atingir um público geração Z porque a pessoa tinha vergonha de tirar o cartão da carteira num restaurante, por exemplo. Então, assim, esse tipo de... isso também faz parte da solução, certo? O que adianta meu produto ser funcional se eu tenho vergonha de usar ele? Então, é muito natural, na minha cabeça, que a pessoa que se propõe a entender a pessoa da qual ela está resolvendo o problema com profundidade, ela precisa entender mais do que o comportamento básico daquela pessoa diretamente com o produto. Ela precisa entender como que essa pessoa se relaciona com o mundo. Ela precisa entender como essa pessoa se relaciona com outras pessoas, com a sociedade, com qualquer estética dela, qualquer linguagem que ela fala. E aí vem o segredo da comunicação, né? Então, para eu me comunicar, para eu me conectar com essa pessoa a ponto dela querer gastar o dinheiro dela com o meu produto, eu preciso criar um rapport, né? Eu preciso ter geração de confiança. Então, eu acho que é mais interessante, né, os designers e os produteiros que são especialistas nessa persona tentar se aproximar da força de vendas de alguma forma, do que necessariamente eu pegar uma pessoa que passou a vida inteira dela e é a especialidade dela, né, abordagem de vendas, abordagem comercial, estratégia comercial, e pensar em tentar trazer ela para essa mentalidade que talvez seja mais difícil de desenvolver essa pessoa, né? Mas no final é isso, assim, pode ser que eu tenha um produto ótimo, com ótimo NPS, só que eu tenho um pricing errado ou tenho um CAC muito alto, esse produto é inviável para o negócio. Então, se eu não pensar nas métricas de sucesso de negócio também, minha solução ela se inviabiliza, tanto do ponto de vista de como eu levo para o mercado, como o meu negócio se posiciona frente ao cliente, assim como da estratégia do economics mesmo desse produto na ponta, né, na venda. Sim, enquanto você falava, eu fiquei pensando, né, que assim, um produto que não tem cliente não é um produto. O produto, ele só é produto de fato a partir do momento que tem alguém usando, né? Porque antes de ter alguém usando e esse produto ali, né, de fato vivo, ele é basicamente uma ideia. Ele pode ser uma ideia que foi muito bem construída, mas se não tem quem use, não vai adiantar de nada, né? E também outra coisa que, quando você falava, eu pensando, é claro que assim, dependendo do estágio que esse produto está, eu vou ter diferentes níveis de preocupação com resultados diferentes, né? E de urgência também, né? Então,
Por exemplo, se eu tô começando a testar uma hipótese de produto, nesse momento eu não vou estar tão preocupado com o meu CAC. Mas a partir do momento que eu decidi apostar naquele produto, que eu decidi fazer aquele produto crescer, que eu coloquei ele como parte do meu portfólio, se eu tiver um CAC muito alto, eu preciso ter um ROI absurdo também, porque senão uma coisa não vai, né, pagar a outra. E de fato, tem produtos que tem um CAC altíssimo, mas o ROI dele é absurdo, então tudo bem. Agora, se eu tenho um CAC alto, mas o meu ROI não compensa esse CAC, no final das contas, esse produto não vai sobreviver, né? Exatamente. É isso. Então, eu pensar na minha estratégia de vendas pressupõe também pensar no custo disso, né? Então, eu preciso que a minha estratégia de vendas também seja escalável para o meu produto ser viável. E é isso, eu preciso ter clientes. O que é um produto, né? Um produto é uma solução que resolve o problema de alguém. Se ela não resolve o problema de ninguém, não é um produto. E para eu ter esse alguém comigo, essa pessoa precisa ser atraída. Quanto custa eu atrair ela? Vale a pena eu vender o produto para essa pessoa? Se o custo de atrair ela é muito alto? E isso é uma relação de receita e custo básica, né? Assim, quanto que eu tô cobrando pro meu produto? Se eu olho para a concorrência, isso é competitivo em termos de pricing, ao mesmo tempo que eu preciso gastar uma parte desse dinheiro para trazer, para crescer minha base de clientes e aí, portanto, essa estratégia passa a ser super relevante, né? Porque senão ela inviabiliza o meu produto. E é isso, depende sempre do momento do produto, né? De repente, eu não quero, não tô com foco agora em aumentar minha base de produtos, mas eu tô com foco em reter o produto e de reter minha base de clientes, né? De reter os clientes dentro usando o meu produto. E aí também a estratégia muda, mas também envolve a ponta, concorda? Porque ao mesmo tempo que eu tô gerando receita pelo meu produto, eu tô gastando com pós-venda, eu tô gastando com suporte. E a partir do momento que se for um produto que já está maduro, mas eu estou perdendo cliente, a minha ponta também é quem ajuda a renegociar, argumentar uma retenção, a dar um suporte, então a experiência que também custa alguma coisa, né? E é isso, assim, eu acho que sempre a gente está lidando com pessoas lá na outra ponta, então eu preciso sempre testar soluções, eu preciso trabalhar com melhoria contínua, eu preciso evidenciar o que funciona e o que não funciona. O que a gente percebe, né, assim, quando a gente não trabalha com métodos de gestão para o resultado, e aqui eu vou colocar produtos como um método de gestão para o resultado também, né? Mas que o conhecimento ele é extremamente empírico mesmo, é um conhecimento extremamente tácito, né? E eu acho que se a gente quer ter uma empresa que é sustentável e escalável, um produto que é sustentável e escalável, a gente precisa sempre transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito mesmo. Então, se você vai na força de vendas e o cara fala assim, não, eu sei que o argumento A ou B funciona bem. Tá, você me falando, pode ser que seja verdade, mas como é que você me prova que isso é verdade, né? Ou, tipo assim, se você oferecer um desconto de X% ali na retenção, a gente consegue reter. Tá, mas isso é a sua experiência, seu conhecimento tácito, ou como é que você me prova isso? E por isso que essa mentalidade de testes e evidência através de números, ela tem que estar na ponta também, porque isso é o contrabalanço do meu produto aqui, né? E é engraçado isso, né? Enquanto você estava falando, eu fiquei lembrando de um produto que uma vez eu fui adquirir um produto que é, na verdade, um produto atrelado a um serviço, e tem uma mensalidade, né? E aí a mensalidade era alta, assim, comparado com os concorrentes. E aí eu falei pra mim, eu falei assim, não vou querer, porque assim, a mensalidade de vocês descola muito dos concorrentes, eu vou escolher um concorrente mais barato, não faz sentido. E aí ela falou pra mim assim, não, você faz o seguinte, você liga pra cancelar, porque toda vez que alguém cancela, eles tiram a mensalidade. Aí eu fiquei pensando assim, como é que tá a margem desses caras, né? Porque nossa, se é só ameaçar cancelar que a pessoa vai te dar mensalidade gratuita, e aí? Aonde que tá indo a margem desse produto então, né? Você se sente ofendido, né? Eu acho que é um claro exemplo de uma ponta completamente descolada, né? De um produto e completamente descolado do resultado de negócio ali. Exato. E isso faz com que você vá criando, né, mecanismos que cada um só tá, né? Essa pessoa que tá vendendo pra mim, qual é o problema dela? O problema dela é a aquisição. Ela tá resolvendo a aquisição. Se ela tá adquirindo um cliente que vai ficar ou um cliente que vai ser rentável, não é problema dessa pessoa, entendeu? Exato. Não, exatamente. É isso, né? Assim, sem citar nomes, mas assim, telecom de uma forma geral funciona assim, né? Você liga e fala, vou cancelar, mas a pessoa fala, não, mas eu te dou X giga, te dou X canais, te dou X e assim, mas fala, mas então
por que eu tava pagando tanto, assim, né? E aí é um design de cancelamento, né? Meio antiético, assim, né? Igual quando você vai buscar o botão de cancelamento em algum aplicativo, você não acha o botão, né? Ou você tem que passar por 50 camadas. Que era tipo assim, cara, isso gera um efeito reverso no usuário. O cara fala assim, cara, deixa eu cancelar, sabe? Eu não... Deixa eu... Eu não... Se você me oferecer um desconto agora, é igual o seu chefe te oferecer um aumento quando você pede demissão, sabe? Pô, eu já deu... Você teve todo esse tempo pra me tratar bem. Você teve todo esse tempo pra me oferecer condições e você só tá me oferecendo porque eu tô te ameaçando cancelar, né? E aí você se sente ofendido, né? Então, mas no fundo é esse, assim, a ponta... geralmente ela é forçada ou ela trabalha numa mentalidade de metas mesmo. Porque o que importa tradicionalmente para quem está na ponta é aquisição e retenção. Aquisição e retenção. Não importa a qualidade desse cliente em termos de lifetime value, não importa a qualidade tanto em termos de risco. A pessoa que está na ponta ela é orientada a trazer cliente para dentro e reter esses clientes. E aí, quando a gente faz gestão por resultado, isso são resultados inteligentes, né? Quando a gente quando a gente estrutura bons indicadores para aquisição, quando a gente estrutura bons indicadores para retenção, adianta eu reter e ter um NPS baixo? Ou adianta eu reter e reduzir a minha margem no extremo para conseguir reter aquele cara com um preço impraticável? Então, por isso que quando a gente fala na mentalidade de resultados e mentalidade de produtos, a gente ter um bom domínio de métricas, entender como eu construo um bom set de métricas, para que o resultado não seja um indicador isolado, né? Que aí eu vou ter uma métrica de vaidade ali, consegui um monte de cliente. Não, eu preciso ter um book de indicadores que me demonstre que o meu negócio tem equilíbrio, né? Isso também é uma coisa que a gente tenta levar mais pra ponta, nesses casos em que a gente estava comentando, que era tipo assim, eu preciso que você... O próprio KR, ele traz essa mentalidade, né? Você tem que ter mais de um KR, porque eu quero que você contrabalanceie, eu quero que você tenha contrapesos. Quero que você evite efeitos colaterais, né, de certas atitudes, né? Então, é importante. Então, assim, produtos é importante na ponta, design é importante na ponta, dados é importante na ponta. E eu acho que a gente passou muito tempo dentro das empresas de tecnologia pensando em estruturar bons times de resolução de problemas, bons times de tecnologia, bons times de design na construção do produto. O que acontece hoje é que as empresas estão crescendo, os produtos estão ficando complexos, né? Existem infinitas interdependências, em grandes empresas existem infinitas camadas, de repente fora do país. Então, às vezes, o país é desenvolvido o produto é desenvolvido num país e ele é vendido em outro país. Se você não tem um design na ponta que pensa na especificidade daquele cliente, daquele país, na cultura dele, na estética dele, na forma de comunicação dele, acaba que não funciona, né? O produto ele é impraticável, né? A gente tem visto empresas que vêm de fora e não tem conseguido se estabelecer aqui no Brasil, né? Já aconteceu mais de uma vez aí nos últimos anos, grandes empresas que vieram de fora com muito nome e não conseguiram se estabelecer. De repente era um ótimo produto mesmo, mas como que essa empresa se comunica aqui dentro do mercado, né? Então, essa mentalidade ela precisa permear a cadeia inteira. É um clássico quando você compra um produto, né, numa loja que tem operação em outros países e aí você não percebe, leva o produto para casa, chega em casa, o manual tá numa língua que você não consegue falar. Por quê? Porque o produto veio de fora, eles decidiram distribuir aqui, mas ninguém achou que precisava colocar o manual numa linguagem diferente, né? Exato. Então, já é raro, mas acontece bastante, assim, até nesse mundo físico acontece muito. E aí, Murilo, a gente falou um pouquinho aqui, né, dos desafios, do que a gente precisa desenvolver, né, de sair dessa mentalidade operacional, desse foco tão forte em execução, de ter essa visão ponta a ponta, sistêmica, com análise de dados, olhando para resultado, não olhar só para uso, mas olhar também para sustentabilidade do negócio. E eu queria explorar com você agora um pouquinho do como, né, porque você falou um pouquinho no início, né, das mentorias que você faz, e que eu sei, né, que são mentorias bem imersivas, bem mão na massa, assim. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como é essa jornada de desenvolver habilidade com esses profissionais de produto e o que funciona melhor para desenvolver essas habilidades, o que não funciona tanto assim, com base aí na sua experiência. Perfeito, Rafa. Acho que assim, para quem trabalha com desenvolvimento de pessoas, né, acho que eu imagino que todo mundo vai passar mais ou menos pela mesma jornada, assim, que cara, você é convocado para dar um treinamento, você pode montar um material lindo, perfeito, esteticamente bonito,
bonito, conceitualmente completo, e você vai passar aquele conteúdo para as pessoas e as pessoas não vão absorver. Esquece, não vão absorver. Vão absorver um percentual muito baixo daquele conteúdo, né? Com o passar do tempo, a gente entende que se eu tenho um treinamento de um dia para dar, você começa a perceber que o seu PPT vai ficando menor e você vai saindo mais cansado no final do dia, né? Porque o que funciona é você praticar, dentro de sala de aula, é você praticar, seja cases, de preferência cases que se conectem com a realidade daquelas pessoas, né? Mas com o passar do tempo a gente começa a entender que sala de aula funciona muito melhor na prática do que com conceito. E com o tempo, ainda passando mais, a gente começa a entender que talvez nem a prática em sala de aula resolva, né? Então, qual o caminho que eu tenho tentado explorar mais agora é a gente trabalhar com essa linha de mentoria. E aí, a linha de mentoria clássica também tem aquela coisa que a gente se encontra aqui com uma certa periodicidade, você me traz seus problemas, a gente debate aqui formas de resolver esse problema, né? Eu vou te fazendo perguntas até você mesmo encontrar a sua solução e tal, isso é a mentoria clássica. Mas o que eu tô vendo que funciona mesmo, assim, é a gente fazer o que a gente tem chamado de mentorias imersivas, né? Ou imersões mentoradas e tal. Que é basicamente eu sentar do lado da pessoa no dia a dia de trabalho dela, né? Então, o que a gente tem tentado fazer é, por exemplo, num contexto de OKRs, eu tenho lá um KR, por exemplo, de venda de um produto X com segmento Y. E eu tenho lá um PM que trabalha com esse produto e tem um desafio de alavancar esse número de vendas, essa margem, enfim, qualquer que seja o indicador que ele quer alavancar daquele produto. O que a gente tem tentado fazer é sentar junto com a pessoa e falar, vamos levantar esses números. Que números a gente tem? E no princípio, a pessoa tem pouquíssimos números. E aí a gente tem que falar, vamos trabalhar com o melhor que a gente tem aqui. E aí, coletando esses números, desenhar a árvore de oportunidades, entender dentro daquele produto segmento quais recortes, dentro daquele contexto, dentro daquela persona, eu tenho possibilidades de alavancar o resultado. Então, assim, onde eu tenho dinheiro na mesa aqui, né? Fazer o 80-20 e falar, cara, vamos começar a fazer fatias desse problema, fatiar até eu entender, evidenciado em dados de preferência, onde eu tenho o maior potencial de atacar com menos esforço e conseguir alavancar esse resultado. E aí fazendo junto. E aí, muito numa linha do tipo assim, beleza, vamos lançar a feature tal. Então, vamos criar um MVP aqui com o Concierge, vamos fazer, em vez de lançar no app, vamos fazer pro WhatsApp primeiro aqui, a gente resolve, pega um número pequeno de clientes. Mas que clientes? Puxa a base aí, assim, no final das contas, é ir fazendo junto. Mas qual mensagem vai mandar no WhatsApp? Chama o marketing, senta aqui com a gente bola, em 15 dias a gente lança, mesmo a gente não tendo certeza, porque se tem uma coisa que a prática de produtos ensina a gente é a ter humildade, né? A gente entende que a gente não sabe de nada. A gente só acha que sabe e testa. E aí, no sentido de, cara, é mais importante a gente testar rápido, mesmo que a gente não tenha todas as evidências, e ir coletando evidências. Então, esse lugar onde a gente senta junto e a pessoa fala, então, entendi. Então, vai ser assim mesmo? Vai ser no WhatsApp mesmo? Vai ser no WhatsApp. Mas o cliente... Mas vai ser poucos clientes, o risco é baixo, vamos aí e tal. E chama o marketing, constrói, desenha e põe pro ar e coleta resultado. E eu acho que esse é um lugar onde a gente volta pro começo do papo, que é a pessoa falando assim, cara, que legal que a gente tá movimentando, que legal que eu tô coletando dados, que legal que a gente conseguiu provar que isso funciona ou que não funciona. Mas olha só, funcionou e funcionou melhor do que a gente fez semana passada. Então agora vamos fazer um app essa aqui, vamos escalar um pouquinho mais, vamos trazer mais clientes para vamos testar com mais gente. E acho que você fazer junto com a pessoa é o caminho que a gente tem tentado trabalhar, justamente para hackear aquele mecanismo de dopamina, né? Então, no começo a pessoa a gente vai ter dificuldade da pessoa focar tempo em fazer isso, porque ela vai ter a lista de tarefas para ela fazer, né, que ela todo dia faz. Então, aos poucos, assim. A gente tem até percebido que no começo demora mais mesmo, e aí conforme esse ciclo virtuoso vai entrando, né, nos eixos, no sentido de que a pessoa entende, gera dopamina, aí quer fazer um pouquinho maior, aí gera mais resultado, aprende mais, isso vai fazendo com que a pessoa se dedique mais, né? Então tende a ser uma curva de dedicação e mudança um pouco mais acelerada, assim, de forma exponencial, né? Então a gente tem tentado nos clientes onde a gente atua, sim, às vezes a gente não consegue fugir do conceitual, mas a gente tenta reduzir ao mínimo e a gente tenta, numa régua onde é 100% prático, 100% conceitual, a gente sempre vai empurrando pro prático o máximo que a gente consegue, porque a gente percebe que é de fato onde muda o comportamento da pessoa, senão não muda, assim, não muda. Principalmente se
pessoas com origem de atuação extremamente operacional ou pessoas que estão mais próximas da ponta, como a gente estava comentando também. Enquanto você falava, eu também fiquei fazendo um paralelo, né, minha experiência maior atualmente, né, apesar de já ter trabalhado com mentoria de produto, hoje é mais com mentoria de liderança, né, mas eu acho que tem um ponto crucial para quem tá fazendo mentoria, assim, que pelo menos para mim acontece bastante no início dessas mentorias, e pelo que você relatou, eu acredito que acontece para você, que é a pergunta que a gente mais faz é por que não? Vamos fazer só essa fatia aqui? Não dá de jeito nenhum. Por que não? Vamos tentar essa abordagem diferente? Não, essa daí não vai. Por que não, né? E muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta, a pessoa não sabe responder por que não, ou ela responde algo, não, porque a gente nunca fez isso antes. Tá, mas isso não é uma justificativa, né, válida se você nunca fez isso antes, por que não experimentar, né? Então, acho que tem muito desse desafio de trazer para as pessoas essa provocação de realmente fazer diferente e topar algo que não é perfeito, né? Muitas vezes a gente não vai construir o produto perfeito, né, num primeiro momento, mas é bom o suficiente para gerar um aprendizado relevante para o meu negócio. Exato. Eu não conhecia essa técnica do porquê não, mas eu vou adotar, tá? Vou fazer uso da sua técnica nas minhas mentorias. Mas, em geral, porquês são perguntas que as pessoas não sabem responder, né? Quando a gente fala em gestão por resultado ou em resolução de problema, a gente pergunta, mas por que você está fazendo isso? E a pessoa geralmente não sabe responder. É incrível como uma pergunta tão simples, ela vem sem resposta, assim, né? E é super poderoso, assim, né? A gente usou do Lean lá, os 5 porquês para entender os problemas, que é um negócio super clássico, mas é uma ferramenta que eu guardo no bolso até hoje. Porque quando você vai, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Você vai provocando a pessoa, que você vai vendo que você vai tirando ela do conforto, né? Porque acho que pouco existe essa provocação no dia a dia da pessoa, né? Então, eu concordo que o porquê é super relevante mesmo. Gente, infelizmente a gente está se encaminhando para o final. O tempo passou voando aqui nessa conversa. Então, obrigada, Murilo, por isso, né? Por ter trazido tantos pontos legais aqui para a gente conversar. E aí, para a gente ir finalizando, eu vou pegar esse gancho, né? Você acabou citando aqui, né, os 5 porquês como uma das ferramentas que você usa até hoje. Mas eu queria aproveitar para explorar que outras ferramentas você usa aí com frequência nas mentorias. Você pode deixar de recomendação, de dica para as pessoas que sejam ferramentas que ajudam nessa jornada, né, de desenvolvimento de produto. Boa. Eu acho que assim, né, eu costumo dizer que ferramentas e práticas, elas são boas pontes para a gente criar cultura mesmo, né? Enfim, a cultura é de fato como a pessoa pensa, se comporta dentro de uma organização. Mas você mudar a cultura é muito abstrato, né? Eu gosto de uma linha onde as práticas, elas ajudam a transformar a cultura, sabe? Então, quando a gente pensa, por exemplo, num processo de desenvolvimento de uma mentalidade de produtos, né, de desenvolvimento de uma cultura de produtos, a gente começa pensando, por exemplo, que o primeiro passo é entender problema, né? Você criar uma cultura de curiosidade e explorar problema. Poxa, para explorar problema, tem desde matriz CSD, que é super simples, sabe? Para você explorar um cenário antes de você começar a atuar nele. Os 5 porquês que a gente acabou de falar, a própria persona, que também é algo que eu entendo que ficou um pouco banalizado, mas se a gente usa persona ainda com a intencionalidade de entender de fato o problema, de entender o perfil do cliente, eu acho que é super relevante a gente explorar. Gosto muito dos job stories ou do job to be done de forma mais ampla também, né? A gente ainda tem muita gente usando user story, que é um tipo de artefato que explora pouco, né, os motivadores, né, de eu implantar alguma coisa, de eu criar uma solução. Enfim, tem uma série de ferramentas que são simples e práticas que atendem a essa etapa, né? Quando a gente fala de, por exemplo, identificar oportunidades, a gente tem a árvore de oportunidades, que também é super simples, mas quando a gente pega o jeito de pegar um problema, fatiar, entender o potencial de cada oportunidade, entender que é um Pareto simples organizado em forma de árvore, né? Mas que foca a gente em usar de forma inteligente recurso. Existem diversas formas de priorização, por exemplo. Você vai ter diversos caminhos possíveis de hipóteses que você pode testar. E esses infinitos modelos de priorização, eles acabam caindo num lugar que é eu cruzar custo de atraso ou impacto do negócio com esforço para realizar aquilo, né?
Então tem várias, assim, eu gosto muito da RICE, né, que é a matriz RICE, que é uma simples também, mas que é uma boa forma de priorizar iniciativas ou priorizar hipóteses. Depois, até falando de experimentação, a gente tem test cards, a gente falou aqui um pouco sobre concierge MVP, que também é algo super clássico e batido, mas assim, que as pessoas ainda deixam passar. Então, se você vai implantar uma feature ou se você tem uma ideia de algo que pode resolver um problema, tenta simples primeiro, tenta sem desenvolver primeiro, tenta no manual ali mesmo para ver se você consegue comprovar a sua hipótese ou não. Tem os mockups mesmo ali e tal, para fazer teste de usabilidade, enfim, tem muita coisa simples para testar, né? E aí, por último, a gente fala muito de aprendizado, né? De resultados. Então, assim, a gente ter boas métricas, a gente falou aqui bastante hoje sobre dados, mas assim, a gente ter boas métricas, tanto métricas de uso do produto, quanto métricas de negócio, mas quanto métricas específicas de uma hipótese que eu quero testar. Então, eu tenho intencionalidade em construir uma hipótese a ser testada, pensando já em como eu vou medir se aquilo gerou algum resultado ou não. E dá para fazer funilzinho, né? Igual a gente tem funil de vendas, dá para fazer funilzinho ali também, né? Eu fiz uma funcionalidade nova, quantas pessoas acessaram, quantas pessoas engajaram, quantas pessoas permaneceram mais de X tempo, comparar um com o outro, né? Quando a gente fala em aprendizado, eu gosto muito de fazer duas hipóteses em paralelo com as mesmas métricas para a gente comparar, assim, um modelo teste AB. Então, eu acho que citei aqui algumas como referência, tem infinitas, mas, assim, pensando nos pilares clássicos ali de Product Management, eu acho que tem boas ferramentas para explorar que ajudam a sair da estagnação e ir para um lugar de começar a criar essa cultura e começar a explorar esse universo de uma forma mais prática. E um ponto para mim crucial, né, de todas essas ferramentas que você citou é a simplicidade. Que a simplicidade, ela é a primeira ferramenta que você precisa ter, né? Pensar nas coisas a partir de uma abordagem simples, criar produtos que sejam soluções simples de usar, simples de entender. Então, às vezes, eu acho que as pessoas querem uma grande ferramenta que vai revolucionar o olhar delas sobre um determinado assunto, mas tem ferramentas simples que já existem há muito tempo no mercado e que, se bem aplicadas, funcionam muito bem, né? E os 5 porquês, que foi o que começou essa conversa aqui sobre ferramenta, é um grande exemplo disso, né? Já ajuda a gente a resolver muita coisa. Então, acho que para mim esse é um ponto principal, né, na escolha sobre ferramentas. Se você está usando uma ferramenta complexa para criar um produto, você já está começando de um jeito aí que talvez não seja o melhor, porque se você levar a complexidade para o seu produto logo de cara, provavelmente você vai ter muitos outros desafios aí pela frente, né? E pra gente finalizar, queria saber um conselho seu. O que você diria aí para uma pessoa de produto que está ouvindo a gente e quer se tornar um profissional mais estratégico? Perfeito, Rafa. Eu vou até te pedir perdão pelo clichê e pela cafonice, mas se eu tivesse um conselho para dar para um novo gestor de produto, é ele se apaixonar pelo problema, né? Eu entendi a referência. Mas assim, eu acho que você desenvolver a musculatura da curiosidade mesmo, passar a entender que a gente precisa desapegar de soluções, de fato se aprofundar em qual problema a gente quer resolver, e em vez de se apegar em soluções, se apegar a testes, né? Se apegar ao aprendizado que a gente gera através desses testes, eu acho que é o principal atributo, assim, de um bom Product Manager, né? Porque apesar de ser simples, é muito fácil a gente se apaixonar por uma solução, é muito difícil a gente desapegar de uma solução, né? É muito difícil a gente despriorizar boas ideias que a gente teve, né? Então, eu deixaria esse conselho para o final. E se eu puder deixar mais um conselho para os líderes, que é crucial também, é assim, cobrem resultado dos seus times, né? Em vez de cobrar entregas, assim. E como gestor, assim, eu acho que esse é o primeiro lugar que você deve ocupar, assim, que é se preocupar mais com o resultado que está gerando do que necessariamente com o que está sendo entregue ou como o time está entregando, mas assim, a partir do momento que você foca a cobrança nos resultados, acho que o time vai meio que de forma orgânica, assim, junto com você, se desenvolvendo para, enfim, né, ter uma boa prática de produtos estabelecida aí. Eu adorei que teve clichê com Love the Problem, ame o problema, eu amei, adoro. E também gostei que teve conselho bônus, né? Então, assim, pessoas gestoras de produto, todo mundo pode se beneficiar aqui desse papo. Murilo, foi um prazer receber você. Muito obrigada pela sua estreia, espero te ver outras vezes por aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima.
foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.